Bom dia! Em 27 de fevereiro, nós tivemos a Nintendo Direct que mudou a franquia de Pokémon para sempre. Pois nela foi anunciado que Pokémon ia sair em espanhol latino-americano! Uhul! Todos os 5 jogadores de Pokémon da Guatemala estão felizes! E o Brasil... Compra legalmente. Não tem problema não. Mas também nessa Nintendo Direct, uma coisa secundária que saiu foi que Pokémon finalmente, depois de 30 anos quase, vai ter combate em tempo real. E isso é algo maravilhoso. Finalmente dá pra você andar e lutar no meio de uma batalha Pokémon. E eu queria fazer um vídeo falando da diferença de combate por turno e combate em tempo real e como isso é uma mudança importante para a série depois de tanto tempo, mas que eu ainda sinto que é um pouco apressada. Será que pode surgir algum problema desse processo? Descubra agora! Hoje em dia, quando a gente fala de jogos que tem luta inserido neles, você basicamente escolhe uma situação de pílula azul ou pílula vermelha. Você tem que escolher qual é o seu favorito entre combate em tempo real ou combate por turno. Os auges de combate em tempo real são talvez um Devil May Cry, os jogos da From Software, enquanto do outro lado extremo da balança, Pokémon sempre foi o maior representante dos jogos de combate por turno. E mesmo que você goste de combate por turno, eu não vou te julgar. Você, vendo essa dissonância entre anime e jogo, você fica com um estranhamento. Porque quando você é uma criança interessada em Pokémon, você assiste o anime e vê lá aquelas lutas super dinâmicas, movimentadas. Pokémon vai levar um ataquezão, o treinador grita, esquiva, e o Pokémon desvia e você fica, uau, caramba, eu mal posso esperar pra ver como é o jogo. Daí você vai no jogo e... um ataca, espera, o outro ataca, espera, ataca de novo. E o combate de Pokémon sempre foi por turno. Você podia ter uma dor de barriga e fazer a sua tarefa no meio da luta e o jogo ainda ia estar lá. Enquanto no outro lado da equação, por exemplo, um Elden Ring, se você espirra no meio de uma boss fight, já era. Tá na bonfire mais próxima. Mas você já parou pra pensar por que o combate por turno existe? Então vamos lá. Ele é algo que surgiu por necessidade, lá nos primórdios dos jogos, época de Atari, Super Nintendo, o hardware era bem básico. Você pega jogos hoje com vários gigas, na época você tinha jogos de megabytes e simplesmente não tinha espaço para você programar algo super elaborado, então você tinha que fazer um combate que a tecnologia permitia. Um ataca, depois o outro ataca, um ataca. Mas o combate por turno nos jogos atuais é uma escolha artística deliberada, com menus interessantes, troca de tela e tal, e um combate mais interativo dentro desse turno. Você pode, por exemplo, ter mecânicas que adiantam o turno de um personagem, atrasam o turno do inimigo. Então até dentro desse estilo teve uma evolução. Só que Pokémon, de novo, sempre foi algo muito rígido nesse turno. Ao passo que franquias que sempre foram turnos evoluíram demais, Pokémon andou a passos de Turtwig. E hoje em dia tem N tipos de combates em jogos. Você tem o Souls-like, você tem jogo de batalha de bichão, você tem o Musou, jogo de luta, FPS, TPS, jogo de carta, combate por puzzle, como é quase todo jogo de terror, tudo que você imaginar. Enquanto Pokémon ficou parado no tempo, mexeu muito pouco, quase nada em 30 anos de série, enquanto outras franquias tradicionais de turno evoluíram. Algumas saíram do turno para o tempo real, outras tornaram o turno algo mais interessante. E por que essa mudança, ou a falta dela, é algo importante a se notar? Em termos de desenvolver um jogo, o combate geralmente é algo decidido bem cedo no projeto.
Aqui um agradecimento pro Narrativando e pra Azushi, que são game designers e me ajudaram a escrever essa parte do roteiro. E você, empresa que quer fazer um videojogo, geralmente faz um arquivo chamado GDD. Game Design Document. É basicamente uma receita geral do que você quer para o seu jogo, manda isso para todos os departamentos que vão trabalhar nele, você coloca isso no GDD e todo mundo vai entender, ah tá, a gente vai fazer um jogo de um frango mexicano que toca marimba. Isso é para garantir que todos os departamentos que vão trabalhar no jogo estejam na mesma página. Para evitar que daqui a algum tempo, por exemplo, o departamento que vai desenvolver inimigo chegue e fale: pô, a gente tava fazendo um jogo de um frango mexicano que toca marimba? Eu desenvolvi um inimigo que parece um cachorrão de Bloodborne. Não vai casar com a ideia do projeto, vai contra as diretrizes que o GDD definiu. E muitos jogos diferentosos, eles surgem em decisões de EC nesses documentos. Alguém falar: e se a gente tentasse fazer isso aqui com combate logo no começo do projeto? Daí todo mundo mexe no mesmo ritmo, nessa mesma coisa, nessa mesma ideia. Muitos jogos diferentosos ou revolucionários surgem de decisões de: e se a gente mudasse isso daqui no combate? Daí o pessoal fala: ó, ideia interessante. Daí todo mundo que está com esse mesmo GDD vai trabalhar tendo isso em mente. E falando do combate, é importante você ter ele cedo no GDD na maioria dos casos, porque o combate vai influenciar como você lida com o mapa, como você lida com os menus das telas do jogo, como você lida com as side quests, como você lida com a narrativa. E Pokémon, em termos de GDD e o combate descrito nele, era algo muito tradicional, com certeza. Eu tenho certeza que as reuniões para definir o estilo de combate em Pokémon nos GDDs eram mais ou menos assim. Beleza, gente? Vamos conversar aqui. Nós vamos fazer o próximo jogo de Pokémon. Como vai ser o combate nele? Do mesmo jeito que ele foi nos últimos 20 e tantos anos da franquia. Tá bom, encerramos o GDD, vamos seguir com o processo. Mas, para desenvolver o Legends ZA, provavelmente foi algo assim. Tá bom, gente? Estamos reunidos aqui para definir o GDD do Pokémon Legends ZA. Como vai ser o combate nesse jogo? Chefe! Pega a ideia. Combate em tempo real. Isso é uma ideia revolucionária. Você está promovido. E decidindo bem cedo que o estilo de combate do Legends ZA seria diferente, eles com certeza desenvolveram o jogo inteiro em volta disso. Até falam no Nintendo Direct lá que a cidade de Kalos ela foi pensada tendo Pokémon selvagens em mente. Eles pensaram nos Pokémon selvagens, mas não pensaram nos mendigos de Kalos, porque tem arquitetura hostil nos bancos da cidade. Ninguém pode acusar que a Game Freak tá fugindo da realidade. Inclusive, um detalhe interessante que o Narrativando me falou, o estilo de combate de Pokémon Legends agora é muito parecido com uma série de jogos de Digimon de vários anos atrás. Por favor, coloca aqui no canto, pessoa que está editando isso daqui. E é um estilo, pra não dizer igual, bem parecido. Mas se você não jogou esses jogos de Digimon, é um estilo parecido com Kingdom Hearts também. Você tem esses 4 botões e cada botão é um slot de ataque. E você pode se mexer no combate, desviar de ataque, se posicionar para colocar um Stealth Rock, por exemplo. É algo muito interativo e dinâmico. Outro jogo que eu sinto que tem um pezinho nesse estilo de combate do Legends é Final Fantasy XV, no qual você também tinha os direcionais afetando o combate. E eu acho que é um estilo de combate que casa legal com a narrativa de Pokémon. Porque você já parou pra pensar como seria uma batalha real de Pokémon, pensando em crianças dirigindo bichinhos em combate? Eu acho que seria mais ou menos algo assim no... Pula! Ataca! Sobe! Usa Flamethrower! Sai daí! Você é burro! Volta! Ataca! Ia ser uma gritaria incessante de todos os Pokémon
fazendo 1001 acrobacias e os personagens andando no meio do combate, que inclusive é algo que dá pra perceber no trailer. Tem uma hora que o personagem principal acaba do lado do urbano. Que nome feio, mamãe judiou. E pensando no jogo de Pokémon, esse poder se mexer é importante. Não sentir que você tá parado, amarrado num lugar só. E Scarlet and Violet, os jogos mais recentes da série, foi um passo muito na direção certa nesse sentido. Você pode ir nas batalhas de Pokémon selvagem, ficar mexendo a câmera e se sentir no controle de algo, ou você pode mandar o Pokémon lutar sozinho. Enquanto eu tô gravando isso daqui, eu joguei uma sessão de Scarlet na Twitch e eu mal posso esperar pra continuar jogando. Por uma vez na vida, um jogo de Pokémon me deixou muito interessado no combate. Ele também teve o Legends, que foi algo mais dinâmico também. Só que eu sinto que talvez o Legends EA tenha corrido demais. Eu sinto que ele pulou um passo nessa transição de turno, combate em tempo real. Faltou um passo no meio. O que piora essa sensação é o Pokémon Champions, que anunciaram junto com Legends. Porque enquanto o Legends vai ser o jogo de tempo real, Pokémon Champions vai ser o de turno. Legends não é um jogo principal da série, mas eu posso apostar que o combate em tempo real vai para a série principal também. Porque se ele não for, a Game Freak vai criar um problema enorme para si. Porque o pessoal vai acostumar com combate em tempo real. Então a falta dele em um jogo principal depois de ter isso seria como devolver alguém que experimentou a liberdade pro cativeiro. A pessoa acabou de sair da cadeia, tá lá, feliz da vida, chega a polícia pra ela e fala: "Oh, então, teve um problema aqui, a gente te soltou antes da hora, vamos voltar pra cadeia?" A pessoa não vai aceitar. E também é importante notar que Legend está sendo vendido como um jogo flagship, o porta-bandeira da situação, porque tem jogo secundário saindo junto com ele. E eu sinto que nessa transição de turno de Scarlet and Violet, Legends Arceus, para tempo real de Legends EA, faltou um meio termo. Um jogo pro pessoal se acostumar com essa ideia de, ok, tá vindo tempo real aí. E o que seria esse passo médio pra mim? Um jogo de 2006 que 6 pessoas comigo vão saber o que é. Um jogo que inventou, não sei se inventou, mas tornou popular o turno em tempo real. O meu jogo favorito de todos os tempos, Final Fantasy XII. O combate dele é um negócio muito peculiar que até hoje eu nunca vi um igual e me marcou bastante porque é um equilíbrio perfeito da balança entre turno e tempo real, porque o combate dele funciona como? Todo mundo que tá no mundo aberto dele pode entrar em combate ao mesmo tempo, mas você, jogador, no meio do quebra-pau, pode apertar X e ficar pensando: eu quero atacar esse bicho, eu quero atacar aquele outro bicho, eu quero me curar, o que eu vou fazer? Mas, se você quiser algo mais frenético, você pode deixar tudo em tempo real. Na verdade, tem até algumas lutas no jogo que isso é benéfico. E o que vai definir quem vai atacar antes, quem vai atacar depois, é a velocidade dos personagens ou, ainda, a interação deles com o mundo em volta. Se o bicho tá voando, se o bicho tá muito longe e tal. Na verdade, tem uma luta em Final Fantasy XII que pra mim representa bem o que tá faltando de ser esse meio passo em Pokémon pra mim. A luta de um bicho que chama Fafnir no Final Fantasy XII. Ela é uma luta opcional do meio do jogo e você pode ir nela sem fazer muita coisa. Então você, jogando desinformado pela sua primeira vez, vai lá com seu equipamento padrão pro meio do jogo, enfrenta esse bicho e você consegue lutar com ele normalmente até a metade da barra dele. Passou da metade da barra dele, ele vai virar e aumentar muito a velocidade.
E ele vai virar no seu time com aquele equipamento padrão pra essa etapa do jogo e fazer 1, 2, 3, matou um, 1, 2, 3, matou outro, 1, 2, 3, matou outro. Ok, você pega o time reserva, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, acabou. Você levou um game over. Mas tem um jeito de você ganhar dele usando as mecânicas do jogo, tacar reflect em todo mundo do seu time e ficar jogando esse sap e ficar batendo ping-pong, porque a magia vai refletir em todo mundo até pegar nesse bicho. E o bicho, o Fafnir, ele não vai conseguir te alcançar por causa da barreira natural. E você pode pensar, isso foi um glitch, isso foi um erro de programação lá em 2006, isso não era pra acontecer. Mas o jogo teve um remaster, acho que foi em 2017 que ele saiu, no qual dava pra você fazer a mesma maracutaia. Então, na minha concepção, é algo proposital, esse atalho que você pode pegar. E eu gosto de pensar nessa comparação e no combate de Final Fantasy XII, nessa concepção entre turno e tempo real, porque vamos pensar como seria isso nos outros dois cenários. Essa luta do Fafnir em tempo real, você podia simplesmente baixar o espírito do Let Me Solo Her e ser bom e lutar sem levar dano, desviando de tudo dele. Você podia tentar. Agora, se fosse num combate padrão em turno, uma vez que você entrou na luta do Fafnir, você escolhia a cor do seu caixão já, porque não ia ter saída. Num turno tradicional, como se fosse, por exemplo, em Pokémon, você não ia ter muito o que fazer pra fugir. Que nem no meu primeiro Nuzlocke, que eu levei uma sequência zona de Double Team de um Staraptor. Perdi meu time inteiro porque não tinha mais o que fazer, eu não conseguia acertar o bicho a tempo. E Final Fantasy, na verdade, ele é um exemplo estranho hoje em dia, porque foi uma série que transicionou do turno pra tempo real. E o Final Fantasy XII, que eu mencionei, e o 13 foram mais ou menos essa transição. O combate do 15 é uma delicinha, você pode combar, lembra um pouco até o Kingdom Hearts e talvez o Pokémon Legends EA. Mas daí teve o Stranger in Paradise, que foi um hack and slash no meio tempo. E depois, quando voltou para o Final Fantasy XVI, ele é em tempo real também. Mas o combate dele é estranho, ruim. O combate tem a profundidade de uma piscina de criança. Eu realmente prefiro o combate do 15. E é por causa dessa regressão que eu sei que você voltar de um combate fluido, que o pessoal gostou bastante, para um combate mais ou menos, é um sentimento estranho. E essa regressão, esse downgrade do Final Fantasy XV para o 16 é o que me preocupa no caso do Pokémon. Porque agora a Game Freak não pode errar saindo de turno para combate em tempo real. Hoje em dia o mercado não comporta mais o combate por turno travadão, como o Pokémon sempre teve. Então a Game Freak deu realmente um salto da fé para ver se esse combate em tempo real dá certo. Ela mudou algo estabelecido há muito tempo. E não era um caso de não mexer em time que tava ganhando. Porque era um time que não tava ganhando. Era tipo o Vasco. Ela não tava mexendo no Vasco dela fazia anos. Mas no fim, se você quer saber como eu me sinto sobre esse salto da fé que a Game Freak deu, eu tô confiante pra esse pulo. Dá pra gente dizer que a Game Freak tá testando em jogo secundário pra série principal? Eu acho que não, porque ela já delegou o combate por turno pra esse Pokémon Champions. Pokémon virou um verdadeiro caso de aparecer aquela caixa de texto falando: você não pode voltar atrás agora. E o que me preocupa só é a mudança ter sido muito abrupta e como isso vai ser recebido pelos diferentes públicos. No último jogo, você ainda estava esperando o Pokémon atacar e podia ficar assim por quanto tempo precisasse. Enquanto no Legends agora, se você ficar parado, corre um risco de vir um Brave Bird na tua cara.
na cara do Pokémon e na do treinador, porque no trailer também teve o treinador desviando de ataque. O pessoal precisa de coisa frenética hoje em dia para manter a atenção. Até os jogos por turnos têm menus muito chamativos no meio do combate, como é o caso de Persona 3 Reload. Mas do público estabelecido que jogava Pokémon hoje em dia, ainda era em sua parte o pessoal que gostava, aceitava o combate por turno. Aqueles que estavam tudo bem jogar o mesmo estilo de jogo pela enésima vez. Aqueles que no competitivo ficavam perguntando. O pessoal que vê o lado estratégico da coisa. Será que é melhor usar Tera ou trocar o Pokémon? E eu não sei como esse grupo vai responder, tendo sido todo mundo chutado pro Champions de uma vez. Palmeiras! Mas eu vou dizer um negócio. Quando esse Pokémon Champion sair, você pode ter certeza que o Pokémon Showdown, que era a casa onde todo esse grupo do competitivo ficava, vai receber um DMC. Eu sou capaz de apostar. Pode marcar aí. Agora, pensando no público infantil e no geral, que não tá nesse lado competitivo, eu acho que eles vão responder positivamente a mudança do Legends. Porque coisa brilhante se mexendo na tela rápido faz cérebro feliz. E num lado mais racional, prático, essa mudança da série demorou muito. A tecnologia para isso já existia 10, 20 anos atrás, como a gente sabe pelos jogos de Digimon. O Kingdom Hearts 1 existia desde 2002. Você tem noção do que é isso? O jeito que o combate por turno é conduzido é aquela tradição que quase ninguém gosta. É tipo aquela festa de fim de ano que você é obrigado a ver os parentes que você não gosta e quer tomar o terreno da sua avó. É uma mudança bem-vinda. Rápida, mas bem-vinda. No ponto que eu tô gravando esse vídeo, só teve o primeiro trailer e os segundos de gameplay da Nintendo Direct de 27 de fevereiro que deram a visão pública do jogo. E considerando a minha sorte, eu sou capaz de apostar que logo antes desse vídeo sair, vai ter saído algum trailer explicando melhor o combate. Mas por hora, eu fico na esperança de Legends EA tendo sido pensado inteiramente com base nesse combate em tempo real, ser um jogo bom, divertido e que traga coisas novas para a franquia mais engessada de todos os tempos, que é a série Pokémon. E na certeza que independente de como o combate acabar sendo, se ele vai ser bom, ruim, bem recebido ou não, a vilã final do jogo vai ser a CEO com cara boazinha. De novo. E que vai ter muita gente brava com o jogo infantil. De novo. E por hoje é isso. Eu só queria dar os meus pitacos, gostando eu de combate por turno, combate em tempo real e o Final Fantasy XII no meio, e como eu acho que vai ser com Pokémon. Muito obrigado pela atenção, eu vejo vocês no meu próximo vídeo ou live, e até lá. Falou! Já pensou como vai ser o competitivo de Legends com Stealth Rock, Poison Barbie espalhado no campo? Nossa senhora, vai ser um regaço. Mas vai ser um regaço divertido.